Bem-vindos, meus amores, aí para a aula de número 1 do módulo 11. Essa aula também é uma aula muito importante porque nós vamos entender de uma forma mais ampla as consequências, cabelinho aqui fugindo, as consequências, as possíveis consequências em relação ao trauma do abuso. Nem todas as pessoas terão muitas consequências, alguns possuem umas, outras. Outras pessoas possuem pouquíssimas consequências, mas uma delas de forma muito significativa, ou várias, né, não tão evidentes, vamos dizer assim, tá? Primeiro, nessa primeira aula do módulo 11, a gente vai pensar nas psicopatologias possíveis, tá? Que podem ser desenvolvidas. Vamos pensar da seguinte forma: para a gente fazer um bolo, a gente precisa de farinha de trigo, ovos, leite, água, açúcar, uma pitada de sal, né? Mais ou menos isso, cada um tem a sua receita aí. Para desenvolver uma psicopatologia é a mesma coisa. Não existe um fator que leva ao desenvolvimento de uma psicopatologia. Precisa de uma junção de fatores. Entre eles, uma predisposição genética. E aí nós vamos contar com a epigenética, vamos contar com o meio em que essa pessoa está inserida. Porém, o trauma da saída brutal da linguagem da ternura para a linguagem do erotismo, ele é um dos ingredientes. E é um ingrediente forte. Vamos rever aqui uma coisa importante antes de qualquer coisa. Nós temos as doenças da neurose e as doenças da psicose. Agora o id, o ego e o superego volta a fazer sentido. Doenças da neurose, eu tenho um superego extremamente forte. Doenças da psicose, eu tenho um id extremamente forte e um superego mais frágil, tá? Então, essa desestabilização da formação da personalidade é que pode implicar em psicopatologias. E esse ingrediente desse bolo, que não precisava existir, passa a existir nesse momento em que há o abuso, né, contra a criança. Por isso a gente sempre ressalta que o abuso ele é sempre terrível, mas se é para a criança é mais grave, porque ele se torna o ingrediente do bolo para o desenvolvimento de uma psicopatologia. Mas nem todas as pessoas que passam por uma situação de abuso vão desenvolver psicopatologias. As psicopatologias mais graves são as da psicose, do superego menor. As psicopatologias menos graves são as da neurose. Por quê? Porque da neurose existe cura, da psicose não. Tá, mas se o caso a pessoa desenvolveu a psicose, tratamento e medicação a vida toda para ter qualidade de vida. Mas cura, nós ainda não temos como falar sobre cura. Mas a neurose, sim. Um exemplo de uma patologia, de uma psicopatologia da psicose, a esquizofrenia. Um exemplo da psicopatologia da neurose, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Ok? O índice de pessoas que desenvolveram o transtorno borderline e que possuem um histórico de abuso é muito grande, muito grande. Eu, particularmente, tenho muitos anos de terapeuta, muitos anos que sou psicanalista, e eu nunca atendi uma pessoa que tenha transtorno borderline e que não tenha passado por uma situação da saída da linguagem da ternura brutal para a linguagem do erotismo. Muitas foram abusadas sexualmente, muitas entraram em contato com pornografia, com os pais tendo relação sexual, com alguma coisa que impactou no momento em que ela não estava preparada para lidar com aquela realidade. Não tinha material para digerir aquela informação. Agora eu já posso falar com vocês nesses termos que vocês vão entender. Então, o índice de pessoas com transtorno borderline que houve o ingrediente na questão do abuso é quase 100%. Isso nós vamos encontrar na literatura, no material científico, é quase 100%. O transtorno borderline, eu preciso explicar para vocês que ele está no limite entre a neurose e a psicose. Tá? Então é chamado de limítrofe.
ela está ali na linha. Então a pessoa tem reações da neurose e tem reações da psicose. A chamada personalidade múltipla. Por quê? É muito interessante. Muitas das pessoas que estão sendo abusadas, e quando há uma frequência de abuso muito grande, meio que elas desligam o corpo, elas não estão ali, elas vão embora e deixam o abusador fazer o que quer. Quando tem um ritual que termina, ela volta. Então, essas pessoas elas têm uma propensão maior para o desenvolvimento da chamada personalidade múltipla. E assim, na personalidade múltipla, a pessoa ela não lembra o que ela fez ontem. É como se houvesse uma outra personalidade administrando. Nós vamos encontrar isso também na literatura, principalmente, e é interessante, as psicopatologias, elas têm a ver com região. No Brasil nós temos, mas muito pouco. Temos mais personalidade múltipla nos Estados Unidos, por exemplo. O transtorno bipolar. Existe uma quantidade... ok. Na personalidade múltipla, praticamente 100% das pessoas que possuem personalidade múltipla, elas passaram pela questão do abuso sexual. Dentro do que a gente considera como abuso sexual, tá? Transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele não está na neurose, está para a psicose. O transtorno bipolar, ele também existe um índice absurdo de pessoas que desenvolveram o transtorno bipolar e que passaram por situação de abuso. Mas aí um índice já menor que borderline, tá? A gente já não afirma aí 100%. Depressão. É muito difícil nós encontrarmos alguém que sofreu a saída brutal da linguagem da ternura para a linguagem do erotismo e que não tem na vida algumas fases, alguns momentos de depressão. Estresse pós-trauma, isso também é muito encontrado, principalmente em vítimas que sofreram o abuso pela mesma pessoa por um longo período de tempo ou por várias pessoas por um longo período. Transtorno de pânico, né? O transtorno de pânico também, mas aí já está dentro da neurose, né? Que faz parte da questão da ordem. A neurose para ordem, a psicose para desordem, id mais forte, neurose, superego mais forte, ordem. As chamadas histerias, as fobias, que são os medos, o medo daquilo que não faz sentido ter medo. Eu tive uma paciente que ela chega no consultório com problemas porque ela não tinha como ver borboleta. E se ela estava folheando um livro e tinha uma imagem de borboleta, ela começava a passar mal, jogava o livro longe, entrava em pânico. E aí, então, nós já temos uma fobia, que é o mal-estar em relação ao objeto, dando um poder que aquele objeto não tem, né? E essa garota, mais tarde, nós vamos entrar em contato com a questão do abuso sexual. Nesse caso, por um irmão mais velho, uns 8 anos mais velho, que proporcionava o abuso sexual. As chamadas ciclotimias, que é a mudança rápida de humor. Tá aqui com um determinado humor, daqui meia hora já está completamente diferente. Transtornos alimentares, tanto no aspecto de uma obesidade, uma compulsão alimentar, como no aspecto de uma anorexia, de uma bulimia. Distúrbios sexuais. No que diz respeito a distúrbios sexuais, nós teremos uma aula só sobre isso ainda. Temos mais 5 módulos, são mais 5 módulos, né? Mais 4 módulos além desse. E uma delas é sobre os distúrbios sexuais. Aí está um prejuízo absurdo, que é a vida sexual dessa pessoa, ok? Nós vamos ter aí também, além dos distúrbios sexuais, as psicossomatizações. Nas psicossomatizações, aquela tendência de adoecer o organismo em função de um mal-estar psíquico. Azia, úlcera, dores de cabeça, um mal-estar no corpo, alguma patologia. Psoríase. Eu atendi uma pessoa com a pele cheia de feridas
e havia o histórico também de abuso. Esse caso é um caso assim tremendo. A mãe mantinha relação sexual com amantes dentro de casa quando o pai saía e a criança ficava, e ela narra na terapia, parecia gato namorando no telhado, ou seja, muitos gritos, muitos sussurros, e ela ouvindo tudo aquilo e ainda muito pequenininha. Ela desenvolve psoríase e procura o trabalho psicanalítico depois de passar por inúmeros médicos, médicos de pele, médicos voltados para um tratamento do sangue e nada. Então, nós vamos encontrar aí também a questão do abuso, tá? Distúrbios do sono, às vezes a pessoa ela só quer dormir, ela não quer ir ao encontro da realidade. Ou a pessoa simplesmente não dorme. E a infertilidade. Muitas mulheres não conseguem engravidar depois de terem passado por situações de abuso. Durante todo esse módulo, nós estaremos falando a respeito destes assuntos, e este módulo e esta aula de forma específica sobre as psicopatologias associadas à situação de abuso. Beijo e até a próxima aula.